Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson. Bem-vindos a mais uma vídeo resenha aqui no blog. Depois de algum tempinho, né, falando de livro só escrito, eu vou falar um pouquinho desse livro que a sinopse me fez querer ler esse livro de uma forma muito, não vou dizer muito bizarra, mas quando eu peguei o livro e li a sinopse, eu falei, cara, apesar de não ser o tipo de livro que eu gosto, ela me despertou, né? Me chamou a atenção. E a capa também, quando ela chegou aqui, enfim, né? O livro chegou, eu gostei muito disso. Então, mas infelizmente foi um livro que não foi tão legal assim, né? Eu vou explicar os motivos de eu não ter gostado tanto do livro, quais foram os pontos que ficaram a desejar, né, minhas considerações em cima do livro e falar um pouquinho dele, que apesar de ser empolgante, né, ter uma ideia boa, eu acho que não me atingiu do jeito que eu imaginei, enfim, alguma coisa desse tipo. O livro que eu vou falar é esse aqui, ó, A Grana, que foi lançado pela Intrínseca em 2016, né, nesse ano, mais pro meio do ano. Agora a gente já tá quase no final. O nome da autora é a Cynthia D'Aprix Swanning, eu acho que é assim que se fala o último nome dela, né? Essa é a fotinha da autora, vou botar bem aqui para vocês verem. É uma capa que, como eu falei, eu gostei muito desse tom de verde. Não é um verde, é um verde mais claro, é um verde muito bonito. Eu sou muito apaixonada por esse verde. Essa parte que está em volta aqui, né, é um ouro velho, e ele tem um relevo, também é bem bacana. E a sinopse, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, ela fala sobre 4 irmãos que vão disputar um dinheiro. Vão disputar uma grana, uma herança. E quando eu peguei e li isso na sinopse, eu falei, cara, tiro, porrada e bomba, briga de irmão com dinheiro. O negócio vai ser bom, entendeu? Eu falei, vai ser legal e eu quero muito isso. Então, esses foram os motivos de eu ter pedido esse livro para ler. Não é um livro que eu leio, assim, não é um livro que geralmente eu leio aqui no blog, mas essa sinopse me ganhou e aí eu fiquei bem interessada. Só que, infelizmente, o livro não foi tudo isso. Bom, eu começo falando qual é a história desse livro, gente. Isso tá aqui, tá? Se vocês verem, vocês vão ver que a sinopse do livro ela é bem grande, ela conta um pedacinho do início do livro. Os primeiros 10% do livro, ele é sobre o Léo Plumby. O Plumby é um sobrenome da família. Ele é um dos irmãos, são 4 irmãos, são 2 meninos e 2 meninas. E ele se envolve num puta acidente. Ele sempre foi um irmão muito despretensioso, escroto, que fazia as coisas do jeito dele. E aí ele se envolve nesse acidente. Isso é mais ou menos uns 5 anos atrás, entendeu? É como se o livro se passasse nos dias de hoje e em alguns momentos ele volta no passado. Ele não precisa datas, ele não fala hoje é dia 10 de, sei lá, 2016 e a gente voltou pra 2010, não é isso. Mas você tem noção que passou algum tempo, entendeu? Algum tempo, né? Não é 2 meses, é algo de alguns anos. E aí a gente tem esse irmão, que é o Léo, ele se envolve num acidente. A família dele não é uma família que tem dinheiro, vamos dizer assim, não é uma família milionária, mas ela quer manter a aparência, ela tem um statusinho. E quando ele se envolve nesse acidente, é um acidente com consequências graves. A família, né, a mãe principalmente, ela resolve tirar o dinheiro de uma poupança que os irmãos sempre chamaram de A Grana. Né, pé de meia. Durante o livro a gente vê ele se referindo a esse dinheiro para pagar esse acidente. Não tem valores de quanto é acidente, não tem valores de quanto eles vão receber, mas é um valor alto. Eu imagino que essa quantia aí ficou em torno de $500 mil a 600 mil dólares, né? O valor do livro é em dólares, então é um valor alto, então a família paga isso foi uns 4, 5 anos atrás, até aí tudo bem. Só que o pai estipula que quando a filha mais nova fizer 40 anos, todos eles vão ter direito a essa grana, a essa herança. E esse dinheiro que a mãe tirou seria esse dinheiro dessa herança. E quando chega nos dias de hoje, a galera vai se reunir e falar o seguinte, bom, até agora o Léo não botou esse dinheiro de volta, como é que vai ser? Porque a irmã mais nova tá
vamos dizer assim, a 6 meses de completar os 40 anos, e como é que isso vai ser? As pessoas vão dividir, o Léo vai ter dinheiro, começa a vir esse bababá, esse bafão, né? E aí foi uma das coisas que, pra mim, eu vou fazer um parêntese. Eles no livro falam que a mãe tira dinheiro, mas não tem autorização de nada. Em alguns momentos do livro diz que tem advogada no meio e teoricamente o pai fez um testamento. Isso pra mim ficou muito confuso. Se o pai fez um testamento, se as coisas foram feitas do jeito da lei, eu acho que ela não poderia tirar esse dinheiro desse jeito que foi retirado. De dar o dinheiro pro Léo, porque isso iria contra o que o pai deixou. Eu não sou advogada, gente, eu não trabalho com isso, não é minha área de atuação, mas eu acho que isso foi um furo. Tá? Eu entendo que se a mãe não tirasse o dinheiro, não ia rolar o babado, né? Enfim, vai devolver ou não o dinheiro. Na verdade, essa é uma grande expectativa durante o livro todo. A gente nunca sabe se o Léo vai ou não devolver esse dinheiro, porque ele fala que vai, de repente ele diz que não. Então é um grande mistério pro final do livro, mas eu acho que juridicamente falando, não poderia. No livro ele não cita, assim, contratos, não, assina aqui, mas fala que do advogado e fala que o pai deixou isso escrito. Então eu acredito que foi um testamento, né? Algum tipo de desejo que o pai deixou. Ficou um ponto a desejar essa situação do dinheiro, tá? Não ficou bem explicado isso, se juridicamente foi o pai falou de boca e sempre aceitaram. Isso ficou uma situação que no livro ele não explica muito bem, porque tem horas que ele diz uma coisa e tem horas que diz outra. E aí, partindo desse princípio, desse acidente, desse dinheiro que foi tirado, a gente vê os irmãos narrando. E aí, assim, esse primeiro momento, que seria mais ou menos uns 10% do livro, os primeiros 10%, é pra gente entender exatamente o que esse livro, o que essa história vai contar, quem são esses irmãos. A gente logo de cara conhece o Léo. O Léo é o personagem que a gente vai amar, odiar, porque ele é escroto, ele é aquele que passa por cima dos outros, se ele vê alguma vantagem, ele vai passar por cima, mas ele tem um lado positivo. Ele nunca ficou esperando essa grana, esse dinheiro, esse pé de meia pra resolver a vida dele. Ele sempre tentou fazer a vida dele do jeito que ele achava melhor. Pode ser que isso, ele foi escroto, ele passou por cima dos outros, ele não respeitou os irmãos, beleza. Mas assim, a gente vê que os outros 3 irmãos, eles sempre ficaram achando que a vida ia ser perfeita quando recebesse esse dinheiro. Só que, pelo que é comentado, o pai fala desse dinheiro tipo 10, 15 anos atrás. Então, assim, a galera ficou a vida inteira esperando uma herança e não fez nada da vida. E nos próximos 70% do livro, né, praticamente o livro inteiro, a gente vai ver muitos personagens, muitos pontos de vista. Eu adoro muitos pontos de vista em livro, mas nesse aqui não ficou bom. São muitos personagens relativamente chatos, falando sempre das mesmas coisas. Ai, meu Deus, o Léo vai devolver o dinheiro. Ai, o Léo não vai devolver o dinheiro. O que eu vou fazer? Ai, agora eu não tenho mais o dinheiro. O que eu fiz da minha vida durante esses 10 anos que eu fiquei esperando o dinheiro? Ou nesses últimos tempos, entre o acidente do Léo e até, né, esse acidente que envolveu o Léo até os dias de hoje, a gente vê essas divagações dos outros 3 irmãos. E nesse momento, não só os irmãos aparecem narrando, sabe? Por exemplo, a irmã mais nova, que é os 40 anos, ela tem 2 filhas, o marido também aparece narrando. O marido é mais pé no chão. Ele até fala, vamos dizer assim, ele fala pouco, entre aspas, mas ele é mais pé no chão com esse negócio do dinheiro, de nunca quis pensar no dinheiro, coisa que a mulher sempre pensou. E a família vai aparecendo. Talvez os personagens mais interessantes sejam as sobrinhas, né, que são a filha dessa irmã mais nova, que elas têm 16 anos, então elas estão se descobrindo. É um momento completamente diferente do que a gente tem no livro, porque no livro é sempre os irmãos falando entre si, do dinheiro, 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 e elas falam do momento que elas estão fazendo vestibular, como a vida vai mudar, elas estão ali sexualmente se descobrindo. Então são 2 personagens, né, elas são gêmeas, que você fala assim, cara, que bom que a gente tem uma coisa diferenciada, porque o resto todo mundo fala do dinheiro, fala dessa relação com o irmão, e ao mesmo tempo a gente percebe que as pessoas nunca fizeram nada porque ficaram esperando esse dinheiro. Então, assim, esse ponto de reflexão eu achei muito legal da autora, né? Como as pessoas podem ficar vivendo a vida inteira uma meia vida, porque lá na frente, daqui a 10, 15, 20 anos, né, eu vou receber uma certa quantia. E se você não receber, o que acontece, entendeu? Você nunca mais vai fazer nada da sua vida. Então a gente tem esses pensamentos, eles não mudam. A gente só percebe isso lá no final do livro, né? Então, assim, a narrativa é cansativa por causa desses personagens.
o Léo, ele acaba sendo, junto com as sobrinhas, né, das sobrinhas dele, momentos interessantes, porque as sobrinhas estão num outro pedido. E o Léo, ele tá querendo saber se ele vai ter que voltar com esse dinheiro, como ele vai fazer com esse dinheiro, o que ele pode melhorar para conseguir mais dinheiro. Então, assim, o Léo é um personagem que ele também foge do meio disso tudo. Então, são 3 personagens, vamos dizer assim, que você dá uma respirada. Os outros personagens são bem chatos, são bem repetitivos, eles têm os mesmos dilemas com coisas diferentes. Então, não foi tão legal assim. Mais pro final do livro, né, depois dessa divagação toda, acho que a ficha começa a cair, né? Mas isso já é 80, 90% do livro, é quase nos capítulos finais. A ficha começa a cair para os irmãos de que talvez o Léo não vá devolver esse dinheiro, e se ele não for devolver esse dinheiro, qual é o plano B? Se ele for devolver o dinheiro, vamos ficar no plano A, sabe? Então, assim, a gente só vê uma mudança faltando, sei lá, 5, 6 capítulos para o final. Isso para mim foi muito, muito impossível, gente, porque é um livro que tem tudo para ser bom, a temática era bacana, a ideia geral é boa, só que ele não foi bem trabalhado, ele ficou maçante. Talvez o excesso de personagens seja um problema, os personagens terem todos o mesmo pensamento também foi um problema, apesar da gente ter uma outra divergência. E faltou essa virada. Eu acho que essa virada aconteceu muito tarde no livro, ela acontece quase no final. Como eu falei, são 7 ou 8 capítulos pro fim. E os capítulos, eles são muito irregulares. Tem capítulos curtos, tem capítulos longos. Então a gente fica meio na dúvida do que tá acontecendo de verdade. Assim, né? Não dá pra falar, os capítulos são medianos e você vai. Tem capítulos grandes, chatíssimos, do mesmo jeito que tem capítulos grandes que você fala, nossa, esse aqui tá muito bem trabalhado e tal. Foi muito inconstante esse livro. Foi um livro que teve uma boa ideia, mas não foi bem trabalhado. E apesar do final, o final eu acho que dentro do que, vamos dizer assim, do que foi apresentado, ele foi jeitoso, tá? Não foi um final maravilhoso, mas foi bom. Mas poderia ter sido mais. Eu acho que é um livro que, infelizmente, ele ficou abaixo. Eu não sei se foi a sinopse que me empolgou e aí eu achei que ia ser uma coisa muito melhor do que foi. Eu não sei se, de repente, né, a sinopse prometeu algo que não tá no livro e aí eu fiquei meio decepcionada. Não sei também se foi esse excesso de personagens ou o jeito que a história foi conduzida, mas infelizmente, apesar de eu ter chegado no final do livro, não foi um livro que eu gostei, não foi um livro que eu falo pra vocês, leiam, assim, larguem tudo e vá ler esse livro. Não, eu acho que a ideia do livro, o pensamento que você tem é até interessante no final, te faz refletir sobre o dinheiro, mas eu acho que isso não foi tão bacana quanto poderia ter sido. Então, esse aqui, né, a resenha de A Grana pra vocês. Eu espero que vocês, se tiverem, vamos dizer assim, desejando, né, ler o livro, deem uma baixada de bola. Leiam sim, é uma situação interessante com relação ao dinheiro e a esse pensamento, mas não é tão bom quanto a sinopse passa, entendeu? A sinopse passa uma coisa muito melhor do que tá nas páginas. E olha que ele é um livro bem grande, hein? Ele é, 330 páginas mais ou menos, é um livro considerável. Então, assim, não é um livro fininho, também não é um livro muito grosso, mas eu acho que ele poderia ter sido mais. Então, é isso, gente. Essa foi a vídeo resenha de hoje aqui no Mon Petit Poisson de A Grana, da Cíntia Dapri, que foi lançado pela Intrínseca com essa capa maravilhosa. A capa é muito bonita, esse tom, amei esse tom. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um curtir aqui no vídeo. Aproveita para se inscrever no canal, assim vocês sabem tudo que tá rolando, né? As novidades dos vídeos. Tem bastante coisa também aqui no canal de vídeo, de outras resenhas. E claro, acompanhe as redes sociais do blog, que sempre que tem novidade, resenha nova, coisas legais, venenos, eu coloco lá pra vocês, beleza? Um super beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Bye, bye, gente. Tchau, tchau.